Fala galera, eu sou o Renan Bueno e você está assistindo o primeiro vídeo desse canal. Nós tivemos a oportunidade de levar uma mensagem num aniversário de 80 anos. Falamos ali sobre Atos 17, Paulo no Areópago. E se esse vídeo for bom, se esse vídeo te ajudar, te abençoar, te auxiliar, agregar algo na sua vida, curta, compartilhe, envie para outros que possam também ser abençoados por essa palavra. E considere se inscrever nesse canal, nós produziremos novos conteúdos, é só o começo, é só o primeiro, nós vamos nos aprimorar e fazer algo muito melhor ainda para você e para o reino, tá bom? Deus abençoe, sem mais delongas, fique com o vídeo. Eu vou ler a passagem que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do Atos 17, 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para habitarem, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Essa é a palavra que eu quero dividir em amor com cada um aqui nessa tarde. Para nós, às vezes, esse texto ele soa meio confuso, talvez a gente possa não entender muito bem, mas aquelas pessoas que ouviram Paulo falar estavam entendendo perfeitamente a que ele se referia. A esse altar do Deus desconhecido, exatamente o que é que ele estava querendo dizer. Porque quando ele, no versículo 28, ele diz: como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, ele está citando um filósofo cretense chamado Epimênides. O que aconteceu é que há um pouco mais de 500 anos desse momento registrado aqui que nós acabamos de ler, uma grande praga tinha alcançado a cidade de Atenas, como uma epidemia, algo muito familiar a nós depois de termos passado tudo que vivemos nesses últimos anos. E aí então o povo de Atenas, dentre os seus milhares de deuses, começaram a oferecer sacrifícios aos deuses deles, para que aquela praga fosse extinguida. Só que nada acontecia e a praga continuava prosperando e consumindo os atenienses. Então eles se lembraram de Epimênides. Epimênides era um filósofo, era um sábio da sua época, morava na ilha de Creta, e eles disseram: manda trazer Epimênides e ele vai dar uma palavra, ele vai dar alguma direção para nós. Quando Epimênides chega, ele diz: vocês não estão adorando ao Deus que importa. Logo, se nenhum Deus desse tem resolvido o problema de vocês, ele não é suficiente para vocês. Erijam um altar ao Deus desconhecido
nós vamos chamá-los? Chame-o de Deus desconhecido. Então eles mandaram trazer algumas ovelhas, algumas ovelhinhas, colocaram em cima desse monte chamado Areópago, de frente para a Acrópole ateniense. Alguns já estiveram em Atenas, minha avó já teve o privilégio de estar lá no Areópago pessoalmente. E aí então eles disseram: nós vamos soltar as ovelhinhas, e para onde a ovelhinha correr, ali vocês vão levantar um altar ao Deus e colocar o nome de Deus desconhecido. E aí diz que aquelas ovelhinhas começaram a andar em cima daquele monte, passaram na frente do altar do Deus fulano de tal e não pararam, passaram em frente do outro e não pararam, passaram em frente aos altares e não pararam, e ali onde não tinha nenhum altar, elas se aquietaram e ali ficaram. E ali eles colocaram um altar e colocaram o nome ao Deus desconhecido, sacrificaram aquelas ovelhinhas e a praga cessou. É interessante que Atenas era o centro intelectual, o centro cultural daquela época. Era onde todo o conhecimento, toda a sabedoria humana se concentrava. Toda a sabedoria, tudo que eles precisavam saber e conhecer, se encontrava naquele lugar. Mas eles não sabiam e nem conheciam aquele Deus verdadeiro, o único, que tinha poder para parar com aquela praga, para solucionar aquele caos que tinha se instaurado em Atenas. E aí então aquilo foi como uma denúncia aos atenienses de que ainda está faltando algo, ainda falta alguém na nossa vida. Todos esses deuses não estão dando conta do caos da nossa vida. Ainda falta alguém. Esse caos que não se resolvia, mesmo com milhares de deuses, denunciava que ainda faltava alguém na vida dos atenienses. As ovelhas, sempre inquietas, sem descanso, diante daqueles deuses que já tinham altares ali, berravam, denunciando que eles ainda não conheciam o Deus verdadeiro. Talvez nos dias de hoje a gente esteja passando por algo muito parecido. Nós estamos na era da informação. O nosso Areópago, onde todo mundo senta para filosofar e conversar, talvez hoje seja o Instagram ou o Twitter, onde os sábios dessa época, cada um coloca o seu ponto de vista, cada um dá o seu pitaco, cada um diz qual é a sua verdade. Mas talvez você, assim como eu, pode ter percebido que todo esse conhecimento da nossa era não tem sido suficiente para solucionar o caos que invade a nossa vida. Aquela sensação de que falta algo, aquela sensação de que falta alguém, aquela sensação de que o Deus verdadeiro ainda não está sendo adorado no meu e no seu coração. É a denúncia de que mesmo em meio a tanto conhecimento e sabedoria, a gente ainda não conhece aquele que deveríamos. Só depois de mais de 500 anos que Epiménides deu aquela instrução para que eles levantassem um altar então ao Deus que solucionasse aquele caos, foi que eles foram conhecer o nome dele. E aí Paulo aparece no versículo 22 e diz assim: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Eu não sei quantos anos de idade você tem, mas uma coisa eu posso te dizer: todos esses anos que você viveu a sua vida, e esse caos interno dentro de você que não se organiza, que não toma jeito, que você já tentou de todas as formas aplacá-lo e organizá-lo, e você sentiu que ainda faltava algo, ainda faltava alguém, ainda faltava o Deus verdadeiro, é precisamente o Deus que eu vos anuncio nessa tarde. O nome dele é Jesus, o Deus encarnado. O nome dele é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o verdadeiro Deus. O que Paulo está dizendo para aqueles atenienses é: Deus tem nome. O nome de Deus é Jesus. E ele diz: ele não está longe, ele está perto, como quem tateando possa encontrá-lo. Ele traz aqui a expressão como de um cego que tateando
sem encontrar a direção, precisa de alguém que se apresente a ele, pegue ele pela mão e o dirija. Os atenienses viveram mais de 500 anos como quem tateia, dizendo: qual é esse Deus que solucionou a praga? Qual é esse Deus que ainda nos falta? Quem é esse Deus que preencheu aquela lacuna que faltava? E aí então Paulo revela a eles, tomando eles pela mão e apresentando a eles o Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente passa a vida tateando, sem entender por que aquele caos dentro de nós ainda não foi organizado, ainda não foi corrigido, por que aquele vazio ainda não foi preenchido, mesmo nós tendo tantos deuses nas nossas vidas. O nosso cartão de crédito às vezes é nosso Deus, a nossa esposa, o nosso marido, o nosso filho, o nosso trabalho, o nosso hobby, o nosso prazer, os nossos vícios, são deuses. Se colocam nas nossas vidas, tentando usurpar o lugar do único Deus verdadeiro, aquele que passa toda uma vida sendo desconhecido. E aí a gente percebe que falta o conhecimento pleno daquele que é capaz de matar a nossa fome, de matar a nossa sede, de finalmente fazer estar quieta aquelas ovelhinhas do nosso coração que correm diante dos altares desconhecidos, mas só consegue se assentar diante do Deus vivo. Agostinho de Hipona já disse: criaste-nos para ti, e nosso coração é inquieto, até que em ti repousa. Só que o chamado do Evangelho, a boa mensagem do Evangelho, talvez você nunca tenha ouvido, apesar de já ter frequentado inúmeros cultos, ter visto várias pregações, ouvido muitos pastores dizendo. Qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é: o reino de Deus é chegado, Jesus é rei, Ele está sentado num trono, Ele governa, e Ele notifica a todos que se arrependam, porque Ele marcou um dia em que há de julgar a todos, como ele diz no final, julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando. Ele foi acreditado diante de todos, ressurreto, depois de voltar da morte, ressuscitado, ressurreto, caminhando 40 dias no meio dos apóstolos e dos discípulos. No início do capítulo 1 de Atos, os apóstolos vai dizer que comendo e bebendo, Lucas vai registrar dizendo, dando provas incontestáveis da sua ressurreição. E esse foi o crédito da mensagem do Evangelho, porque nenhum outro Deus morreu, nenhuma outra pessoa morreu e ressuscitou, somente o Senhor Jesus. Então, se a mensagem do Evangelho é certa, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, se Ele não ressuscitou, então é vã a vossa fé. Porém, lógica, pelo contrário, se Ele ressuscitou, se de fato Ele subiu dos mortos, então não é vã a vossa fé. Então Ele reina, e como rei, Ele está no governo de todas as coisas. Por causa dessa mensagem, os apóstolos foram perseguidos, os apóstolos entregaram as suas vidas por causa da mensagem do Evangelho. Mataram o Senhor Jesus, que entregou a sua vida na cruz para morrer, não porque Ele fosse essa boa praça, esse boa gente, esse Jesus que está tudo bem, está tudo certo, vamos levar a nossa vida do jeito que a gente quer. Jesus é esse paz e amor. Ninguém mata uma boa praça, ninguém caça, ninguém deseja matar um paz e amor. Só matam ameaças aos seus sistemas. Somente aquele que ameaça a sua soberania é caçado. E nesse aspecto, com todo respeito, eu preciso ser fiel àquilo que eu creio. O Evangelho é exclusivista, porque o Evangelho diz que só há salvação no Senhor Jesus Cristo, mais nenhum outro.
E por causa dele, muitos outros morreram durante a história. Para finalizar, eu quero ler o testemunho de um pastor, pastor John Harper. Era o pastor que evangelizou no naufrágio do Titanic. John Harper entregou o seu próprio colete salva-vidas para outro passageiro e continuou pregando o evangelho até o fim, conforme relatos dos sobreviventes. Ele era um pastor batista de Glasgow, na Escócia. Havia passado 3 meses ministrando na igreja de Moody, em Chicago. Durante esse tempo, a igreja havia experimentado um dos reavivamentos mais fantásticos da história. Mas não fazia muito tempo que ele estava de volta à Grã-Bretanha, quando lhe pediram para voltar e continuar seu ministério. Harper tomou rapidamente as providências para ele mesmo e sua filhinha de 6 anos, Nana, viajarem de volta à América, a bordo do Lusitânia, mas decidiram atrasar sua partida por uma semana para que pudessem viajar em um novo navio que estava para fazer sua viagem de estreia, o Titanic. O Titanic bateu em um iceberg às 23h40 do dia 11 de abril de 1912. Quando foi dado o comando para os passageiros desocuparem suas cabines, Harper enrolou sua filha em um cobertor, disse-lhe que ela o veria novamente um dia e a entregou a um dos homens da tripulação. Depois de observar que ela estava a salvo em um dos barcos salva-vidas, ele tirou seu colete salva-vidas e o deu a um dos outros passageiros. Um sobrevivente se lembrou distintamente de ouvi-lo gritar: mulheres, crianças e os que não são salvos entrem nos barcos salva-vidas. Depois Harper correu pelo convés implorando às pessoas que se entregassem a Cristo, e com o navio afundando, ele solicitou a orquestra do Titanic para tocar mais perto quero estar. Ajuntando as pessoas a seu redor, ele então se ajoelhou e com alegria santa em seu rosto ergueu os braços em oração. À medida que o navio começou a alternar, inclinar, ele pulou para dentro das águas geladas e nadou freneticamente para perto de todos a quem conseguiu alcançar, suplicando-lhes que se voltassem para o Senhor Jesus e fossem salvos. Finalmente, quando a hipotermia o imobilizou, John Harper afundou nas águas e passou para a presença do Senhor Jesus. Ele tinha 39 anos. 4 anos mais tarde, um jovem escocês chamado Agla Webb levantou-se em uma reunião em Hamilton, no Canadá, e deu o seguinte testemunho: sou um sobrevivente do Titanic. Quando eu estava boiando sozinho, segurando em um pedaço do mastro do navio, naquela noite horrível, as ondas trouxeram para perto de mim o Sr. John Harper, de Glasgow, que também estava se segurando em um pedaço dos destroços. Amigo, disse ele, você é salvo? Não, respondi, não sou. Ele continuou, creia no Senhor Jesus e você será salvo. As ondas o carregaram para longe, mas por mais estranho que possa parecer, as ondas o trouxeram de volta um pouco mais tarde e ele lhe disse, e agora você está salvo? Não, ele disse, não posso dizer honestamente que esteja. Ele disse novamente, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Alguns segundos depois ele afundou e ali estava sozinho naquela noite, com 2 milhas de água abaixo de mim. Eu criei. Eu sou o último convertido de John Harper. Afinal de contas, o que faz homens como John Harper entregar a sua vida para morrer por amor daqueles que ainda não conhecem o Deus desconhecido? Somente sendo servo, filho daquele que é capaz de organizar todo o caos interno da sua vida, de tal forma que possa te usar como instrumento de auxílio a outros, no meio de um caos como aquele naufrágio de Titanic. Somente aquele que se encontrou com ele e teve toda a sua vida reorganizada, todo o caos apaziguado dentro de si, por meio do conhecimento e da fé naquele que vive e reina, e agora pode anunciar a outros. É somente através disso que nós vivemos, como Paulo diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Essa é a mensagem do Evangelho para nós nessa tarde. Jesus é Rei, o reino de Deus é chegado. Que nós possamos nos arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo para sermos salvos. Eu gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo. Talvez você nunca fez uma oração sincera a esse Deus desconhecido
que nessa tarde eu vos anuncio, cujo nome é Senhor Jesus Cristo. Talvez você ainda nunca tinha permitido que esse caos fosse organizado dentro de você, mas Ele pode, Ele tem poder. Senhor Jesus, a Tua palavra foi anunciada, Senhor, nessa tarde. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor não nos deixa perdidos, como um cego tateando, de forma que não podemos te achar. O Senhor é um Deus que se revela, o Senhor é um Deus que abre os olhos, o Senhor é um Deus que gera fé nos corações, porque o Senhor é o autor e o consumador da fé, o Senhor é o que opera o querer e o efetuar. Por isso, Espírito Santo, que nessa tarde essa palavra que foi lançada possa ser acolhida nos corações, possa, Senhor, germinar, possa, Senhor, gerar uma fé genuína, salvífica nos corações, Pai, de maneira, Senhor, que nós recebamos o Seu senhorio sobre nós, nós reconheçamos o Seu senhorio, Pai, sobre as nossas vidas, e a partir de então nós nos entreguemos a Ti, Pai, para que o Senhor organize o caos de nossas vidas, para que o Senhor organize, ó Pai, tudo aquilo que está de ponta cabeça, que nenhum outro Deus foi capaz de organizar. A nossa vida é Sua, Pai, nós entregamos a nossa vida a Ti, porque nós viemos de Ti, em Ti nós vivemos, em Ti nós nos movemos e em Ti nós existimos. Assim eu te louvo, Senhor Jesus, por tudo, Pai, no Teu santo nome. Amém. Glória a Deus.